quando nasce um filho, quando se escreve um livro, quando se planta uma árvore, como soe dizer-se, e neste caso, com este livro, eu optei por fazer uma pequena introdução, para respeitarmos também o horário que está definido pela Feira do Livro, para, fundamentalmente e desde já, agradecer. Agradecer a todos os presentes por terem vindo, sabendo inclusivamente que daqui a uns 3/4 de hora há um jogo de futebol, e eu não rivalizo com jogos de futebol, é impossível. Agradecer também à Dina Livro, na pessoa do Sr. Silvério e da Paula Amaro, que são pessoas que eu conheço há muitos anos e que tiveram a amizade e a consideração de promoverem a divulgação e distribuição deste livro, que é uma edição de autor, portanto é uma edição que não está circunscrita a nenhum critério editorial, apenas e só à minha total liberdade de expressão, o que por vezes é complicado e muitas vezes provocatório. Agradecer também, em particular, a algumas pessoas, ao meu velho amigo Luís Nascimento, um cão incansável na caça às gralhas, porque foi ele que de facto permitiu que esta obra visse a luz depois de várias correções que ele introduziu e que permitiram que o livro tivesse um mínimo de gralhas, porque eu duvido que ele tenha conseguido caçar todas, porque era praticamente impossível. É uma pessoa que não está presente, mas também tenho que agradecer, que é o Álvaro Fernandes, que foi ele que arquitetou com base no draft que a minha mulher Jordana preparou para que este livro tivesse esta capa tão apelativa que eu nunca seria capaz de expulsar. Agradecimento também a algumas pessoas que estão presentes e outras que estão ausentes, por terem tido a paciência de, à medida que eu ia escrevendo, o iam lendo, criticando e apresentando sugestões e comentários que me foram úteis também para o seu resultado final. Não os vou nomear a todos, eles estão aqui, sabem quem são, e também às várias contribuições que fui colhendo por parte de outras pessoas que, não estando presentes, também foram importantes para este resultado. Um agradecimento ainda a 4 militares, um dos quais aqui presente, aquilo que há de ser sempre para mim o Major Mel de Carvalho, mas também extensíveis agradecimentos a 3 militares que também foram muito importantes e úteis para o resultado deste livro e que passo a nomear, porque são de facto pessoas que contribuíram bem com os seus comentários e críticas, mas também com as suas sugestões para este resultado, tanto mais que, não sendo eu, nunca tendo sido eu militar, porque tal disse, mas fui libertado de prestar o serviço e integrar a reserva territorial, no tempo em que fui mobilizado, mas estou a referir-me concretamente ao Coronel Mendes Dias, que foi muito importante pelos aporos que me foi dando, não só nas suas intervenções diárias ou quase diárias na CNN, aliás todos eles militares que comentam na CNN, que me espanta ainda continuarem a poder comentar, porque de facto são quase tão heterodoxos quanto eu na abordagem dos temas que constam deste livro. Também ao Major-General Agostinho Costa, de uma cortesia e de uma amabilidade e disponibilidade inexcedíveis, e ainda ao Major-General Carlos Branco, os três, como muitos de vocês saberão, que são comentadores dos aspectos militares relacionados, mas militares, geopolíticos e geoestratégicos, desta conjuntura atual, quer no âmbito do conflito que opõe a Federação Rússia à Ucrânia, mas também noutros conflitos da atualidade. Uma palavra ainda para uma pessoa que não está presente, porque não o poderia estar, por 2 razões. Primeiro, porque é um comandante do regimento Azov, que eu não vou poder nomeá-lo, porque por razões de segurança dele, porque os serviços secretos ucranianos tratariam da saúde, senão os serviços secretos russos,
não vou poder nomear, mas foi alguém que, por ser meu cliente e, portanto, também por estar eu sujeito a sigilo profissional, porque sou advogado, acabou por ser muito importante também para a investigação que esteve na base deste livro, porque tendo ele integrado o Regimento Azov desde 2015, ele acompanhou todas as peripécias que aconteceram na Ucrânia desde o golpe de Estado de 2014 e contribuiu também de uma forma muito interessante e importante para eu colher outras fontes que pudesse cruzar com as informações que ele me foi prestando, porque sabem, o Regimento Azov integra movimentos, partidos, brigadas, com uma forte componente ideológica neonazi, estando ao serviço do regime de Kiev desde 2014, sobretudo nos acontecimentos que ocorreram logo após 2014, não logo após o golpe de Estado em 2014, com a chacina de muitos russofalantes na região do Donbass, e que é algo que na altura felizmente se falava, mas que hoje, dada a cultura de cancelamento e de censura existente, muitos fazem por esquecer, mas que de facto foi decisivo para tudo aquilo que aconteceu depois de 2014 e particularmente 2018 e depois 2019 e agora 2022, para os acontecimentos que estão a acontecer e a ocorrer diariamente no território ucraniano. Ele de facto é importante e foi importante para mim, porque ele era eu não posso dizer muito mais do que isto, ele era um dos comandantes que foi preso pelo exército russo no âmbito das operações militares em Mariupol. Vocês se lembram, em 2022, que levaram a que fosse depois subsequente uma troca de prisioneiros em que estes 4 comandantes, entre os quais ele, foi trocado por um oligarca ucraniano com fortes ligações ao regime de Moscovo, com a condição de que ele não poderia voltar ao teatro de guerra na Ucrânia, mas ele, como os outros 3, na condição de serem enviados deportados para a Turquia, nessa condição, não podendo de facto voltar ao teatro de guerra. Esse acordo acabou por não ser integralmente cumprido. Um dos comandantes já voltou à Ucrânia e está no teatro de guerra, os outros 2 continuam na Ucrânia e ele logrou fugir para Portugal. Portanto, é neste momento uma das pessoas que também está aqui em Portugal. É uma pessoa que foi fundamental para algumas informações que foram importantes para a redação, sobretudo do capítulo 4º e capítulo 5º, que depois apresentarei mais à frente, e que depois me permitiram fazer o cruzamento, naturalmente, das informações que fui colhendo da parte dele para a construção e elaboração destas linhas. Não é uma personagem de ficção, está aqui presente uma pessoa que também não pode revelar o seu nome, porque ele é nosso cliente, o Pedro Pestrelo, a quem também agradeço. Não vou agradecer porque ele está comigo todos os dias e, portanto, já estou farto de aturar, mas que o conhece também bastante bem e sabe muito bem aquilo que ele contribuiu e sabe sobre aquilo que aconteceu na Ucrânia desde 2014 e que levou aos acontecimentos que conduziram à operação militar especial, à invasão, à guerra que tem lugar neste momento entre a Federação Russa e a Ucrânia e o Ocidente, que apoia o regime de Kiev. Por fim, mas não por último, um agradecimento sempre devido. Eu estava a fazer tempo, estava à espera que ele também chegasse, à minha família, porque foram fundamentais para me permitir o tempo e a tranquilidade de espírito para escrever esta obra. É uma obra que foi começada a ser investigada há cerca de 2 anos, mas foram eles que foram inexcedíveis em me dar esse apoio. Estou-me a referir naturalmente aos meus 7 filhos, uns diretos, outros indiretos, e tenho que os nomear naturalmente. Ao meu filho mais pequenino, que está ali no colo da mãe, o Jorge, 4º, que está, penso que a dormir, não tem paciência para maturar, ou não. A Carolina,
a Carolina, a Mariana e a Luciana, que estão ali entretidas nos seus jogos de computador. Depois também, naturalmente, à minha filha Mariana, que está lá mais para trás, ao meu filho Artur, que está lá mesmo no fim, que é a minha consciência crítica e que tem sido sempre ele a disciplinar os meus devaneios intelectuais pela sua capacidade de, como bom leitor e ouvinte de Jordan Peterson, me dar os seus contributos críticos para os meus devaneios intelectuais. Falta referir a Catarina, hei de referi-la mais à frente outra vez, não pode estar presente, porque é um workaholic pior que o seu pai, e é mais velha, mas eu hei de referir-me depois também mais à frente, porque foi importante também para este livro. Por fim, ainda não em último, a Jordana, que foi inexcedível em todo o apoio que me deu ao longo destes meses. Sem ela não teria sido possível eu ter escrito este livro, porque ela cuidou de tudo para que eu tivesse a tranquilidade de espírito do que descreveu, apesar de ter que estar com as 3 meninas ao colo, porque estavam sempre ao meu colo enquanto eu ia escrevendo o livro, e o Jorginho, que não nos deixava dormir, naturalmente, porque durante a noite eu ia-me deitar e ele, quando eu me deitava, ele acordava e mais ninguém dormia. Por fim, e por último, também a duas pessoas que estão aqui, que tiveram a amabilidade e que me deram a honra de estar aqui presentes, e a quem vou já de imediato passar a palavra, porque foram também fundamentais pelo seu calibre intelectual e pela sua notoriedade e também pela sua capacidade crítica para que este livro tivesse sido possível ser escrito. Refiro-me ao Ricardo Marchi, que é muito mais conhecido e famoso que eu, naturalmente. Muitos de vocês sabem quem ele é um cientista, um historiador, um cientista político, um historiador e um investigador de nomeada, que tem muita obra publicada e que me tem acompanhado também nos últimos anos. Eu depois dirá o que lhe apetecer sobre a minha pessoa e sobre o livro. E o Rui Amiguinho, o professor. Não é o professor da Casa de Papel, mas até tem algumas semelhanças físicas e também intelectuais, porque também foi fundamental para que eu tivesse escrito esse livro. Foi ele que lançou o desafio, fomos nós os dois que, no fundo, lançámos um ao outro o desafio de escrever. Ele, como é muito mais rápido e escreve de uma forma muito mais sintética, teve a oportunidade de concluir e publicar este seu livro aí com uns 3 meses de antecedência em relação ao meu, mas que também recomendo vivamente a sua leitura, porque também faz uma abordagem que é dele, com a qual eu não estou sempre de acordo, nunca estive de acordo em alguns dos seus aspectos, mas por uma questão de respeito intelectual que lhe devo e que é mútuo, foi fundamental também nas críticas, no me obrigar a pensar, no me obrigar a corrigir, no me obrigar a adaptar algumas das minhas concepções e que depois deram origem, de facto, a este tijolo. É de facto um tijolo, já vou falar um bocadinho sobre ele em uma breve viagem guiada, mas para não fazer o spoiler, e deixo a palavra então ao Ricardo Marchi e depois ao Rui Amiguinho, para, indiferente no fundo, as abordagens serão certamente muito mais interessantes do que a minha. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção, obrigado também ao Jorge pelo convite que me fez a lançar este livro, até escrever um pequeno prefácio. Tenho de dizer que o Jorge assustou-me, porque ao princípio disse, peço por favor de começar a ler o livro, manda o primeiro capítulo e dar-nos conselhos. Passavam os dias, passavam as semanas e continuavam a chegar capítulos. Isso não é uma enciclopédia ou é um livro? Pronto, eu admito já a partida de não ter lido todo o livro, porque também é um livro que merece ser pensado e merece ser aprofundado na sua leitura, não pode ser feito assim, não é um daqueles livros que se lê numa noite, né? Mas foi um prazer ler o livro, porque tem muito a ver com algumas coisas que me foram acontecendo nos últimos anos, e vou começar relatando um pequeno episódio que não está diretamente ligado ao livro, mas que tem muito a ver com o livro. Como sabem, para quem sabe, a minha área de investigação são as direitas radicais na Europa em particular, e em Portugal em particular, e em 2022, poucas semanas depois da invasão russa
da Ucrânia, começaram a chegar-me telefonemas de jornalistas que estavam interessados em saber, aliás, em ter a confirmação do papel do Putin com a extrema-direita europeia na invasão da Ucrânia. E in particolare un giornalista di una radio famosa portuguesa che mi ligò esattamente a pedir isto, olha só contatá-la para ter a sua confirmação sobre o papel da extrema-direita juntamente com Putin na invasão da Ucrânia. Eu tentei explicar a este jovem jornalista que, na verdade, o problema ucraniano desde 2014 não tinha ajudado a unir a direita radical europeia, ma molto pelo contrário tinha criado grossas fraturas internas à direita radical europeia, esattamente a partir da revolução da Praça de Maidan. Okay? A partir daí, a direita radical europeia, nas suas diferentes formações, tanto em termos de movimento como em termos de partido, divide-se entre aquilo que segue a revolução anti-russa ucraniana, em particular juntando-se, como o Jorge explica também no seu livro, as direitas radicais extremas ucranianas, o Azov, o Pravi Sector e por aí fora, e houve todo um conjunto de partidos e movimentos de direita radical que, pelo contrário, viam nesta sublevação ucraniana uma estratégia ocidental contra Putin, portanto solidarizaram-se com Putin. O jornalista ficou um bocado em pânico, porque na verdade o seu trabalho era exatamente aquilo de não problematizar o papel da direita radical nessa questão aqui, mas exatamente de simplificar a coisa, demonstrando que havia, de um lado havia os bons e de um lado havia os maus. Mas mais interessante foi a segunda pergunta que me fez. Disse: professor, muito obrigado pela sua explicação. Agora, em off, posso perguntar-lhe uma coisa? Você acha que nós jornalistas estamos a ter um papel de informação ou mais de propaganda? Então eu respondi, via-se perfeitamente que era uma pergunta honesta, ou seja, ele queria saber qual era a minha perspectiva em relação ao seu trabalho. Então eu disse honestamente: olha, a pergunta e a minha resposta pode não ser em off, pode ser em on, pode escrever aquilo que estou a dizer. O vosso papel de jornalista faz parte da mobilização de guerra. É assim, neste momento, como assim sempre foi. Em todas as guerras, os mídias representaram largamente, foram largamente parte da mobilização de guerra. E a reação dele foi, de facto, de dar-se conta que isto era a tragédia de um jovem jornalista que tinha sido enviado pela sua redação para fazer um trabalho que, na verdade, fazia parte da estratégia de propaganda ocidental. Este episódio não está diretamente legado ao livro, mas tem tudo a ver com este livro, porque eu creio, e aliás está escrito na apresentação do livro, que o Jorge partiu exatamente deste desconforto em ver como aqui no Ocidente, hoje, como ontem, estamos a tratar estas questões da guerra com uma visão binária, dicotômica, os bons de um lado, os maus dos outros. E esta visão binária é sempre: os bons são aqueles a que nós pertencemos, os maus são todos aqueles a que nós não pertencemos, e que até conseguimos encontrar quintas colunas internas aos nossos países. Pode ser hoje em dia os comunistas do Partido Comunista Português ou os extremistas de direita dos vários partidos que ganharam até as eleições da Europa, mas fazem sempre parte das quintas colunas internas ao serviço do inimigo. Então, todas estas 1000 páginas de livro são uma forma de desmontar esta visão dicotômica, esta visão binária, e tentar de perceber quais são as contradições que existem na narrativa. E neste caso, esta é a parte interessante do livro, na narrativa não só do nosso lado, não só do lado bom, mas também do alegado lado mau, ou seja, não aceitar que se consigam ver estes acontecimentos só de uma forma binária. Não é um livro só de cariz geopolítico, aborda diferentes dimensões, aborda a dimensão claramente geopolítica na base, mas também a dimensão econômica, também a dimensão filosófica, também a dimensão do pensamento político.
é difícil apresentar um livro deste gênero de tantos temas que são tratados neste calhamaço, como o próprio autor o definiu, esse tijolo, como o próprio autor o definiu. Mas aquelas que mais me chamaram a atenção, talvez pela minha formação também, são aquelas que têm a ver com o pensamento político em particular. E aqui há uma tentativa interessante de investigar uma visão da Europa que muitas vezes foge à apresentação feita nos mídias diariamente. Ou seja, a ideia que a Europa seja e possa vir a ser um apêndice da Eurásia, ou pelo contrário, uma apêndice atlântica do Império americano. Okay? Isso é interessante porque o George questiona-se sobre este tema, que é um tema fundamental, de um ponto de vista do pensamento político, de um ponto de vista filosófico. E nas entrelinhas do livro, às vezes também emerge claramente, há esta crítica um bocado àquela que é a ocidentalização do mundo, ou seja, a nossa ideia europeia que todos no mundo pensem como nós. É uma crítica porque, no fundo, já diz atenção que é uma bala de pólvora seca. Nós estamos a pensar com categoria que não pertence a outros povos e que até são categorias perdedoras, são categorias já fracas. Nós pensamos em termos de Estado nacional ligado à questão dos direitos humanos, da paz, da tranquilidade, quando outros povos, inclusive os nossos amigos, entre aspas, americanos, pensam em termos de império, não pensam em termos de Estado-nação, pensam em termos de grandes passos, pensam em termos de projeção imperial. Protagonistas mundiais como Putin, como o Erdogan, como a China, como a Índia de Modi, pensa em termos de império. Nós, europeus, deixamos de pensar em termos de impérios, começamos a pensar em termos muito mais restritos, encostando-nos aos americanos, onde a própria ideia de império é muito diferente dentro das administrações americanas. E neste livro surgem também investigações interessantes sobre, por exemplo, aquilo que é habitualmente confundido pelos mídia, que é a diferença dentro da própria direita norte-americana, né? Ou seja, uma visão totalmente diferente entre o neoconservadorismo dos Bush, que nos levou no Iraque várias vezes, na Síria, no Afeganistão e por aí fora, e a visão imperial de um Donald Trump, por exemplo. Portanto, são linhas de fraturas que muitas vezes não aparecem nos mídias e que o George investiga aqui. Essa dimensão filosófica é tão interessante que chega a apresentar com uma certa profundidade até áreas que me são particularmente caras a mim, né? A apresentação de um ou dois pensadores importantes, relevantes pelo menos, da Rússia contemporânea, que é o Alexander Dugin, é uma ocasião para o George entrar no estudo daquela que é a tradição principalmente francesa da nova direita europeia, na qual o próprio Dugin foi pescar muito naquele período de tentativa de reconstrução de um pensamento político imperial russo a partir dos anos 90. O Alexander Dugin é muito devedor também do pensamento tradicionalista europeu ocidental, na onda de Évola, de Guénon, mas também desta tentativa de encontrar novos caminhos para o pensamento europeu, que é próprio do Alain de Benoit, do Guillaume Fayet e de toda a tradição francesa. É com gosto que li estes capítulos sobre um tema que não é fácil de encontrar em livros de divulgação para o grande público, mas também de análise não especificamente acadêmica, não especificamente filosófica. Assim como o Jorge teve algum problema de concordância com o Rui, também eu tenho algum problema de concordância com o Jorge em alguns temas, aqui tanto para concluir a minha apresentação. Se há uma coisa que apreciei deste livro, como até escrevi na minha introdução, é exatamente essa ideia de questionar tudo, né? Pois eu tenho uma realidade que não é posta na cabeça, vou questionar tudo, tentar de construir o mais possível aquela que é a narrativa oficial. Eu gostava de ter visto uma maior deconstrução também naquilo que é, por exemplo,
a apresentação do neonazismo na Ucrânia. Pela razão que eu não sou especialista do tema, mas tive a ocasião nas minhas investigações de falar até com nacionalistas ucranianos, os quais nacionalistas ucranianos desmantelaram um bocado a ideia que eu tinha, né, por exemplo, da importância do Azov, do Pravi Sector, de todo este setor nacional-socialista ucraniano. Estes ucranianos diziam-me, atenção que na praça de Maidan existiam estes grupos neonazis, que depois tiveram grande fama através dos mídias ocidentais, mas não representava toda a praça de Maidan. A praça de Maidan era constituída por muitos milhares de nacionalistas ucranianos que não tinham nada a ver nem com o neonazismo, nem com o neofascismo, nem com aquelas franjas muito europeizadas que aparecem. Ou seja, eles próprios eram bastante críticos da área política do Azov. Não quero aqui dizer quem são os bons e quem são os maus entre os nacionalistas ucranianos, mas quero dizer, atenção, que é uma realidade, aquela do nacionalismo ucraniano, muito mais complexa daquela que pode aparecer às vezes também pelas acusações de ser neonazis e, portanto, de haver uma razão na operação de desnazificação proposta pelo Putin. Outro tema sobre o qual terei todo o gosto de falar privadamente com o Jorge, porque é uma coisa que me questiono eu próprio, é exatamente o papel de Israel. Okay? Este livro tem a parte mais interessante, que é exatamente a deconstrução do papel dos Estados Unidos e a diversificação da administração americana naquilo que é a geopolítica e o futuro da Europa. Pelo contrário, há quase um apoio fideístico ao papel do Estado de Israel, não só no Médio Oriente, mas também na geopolítica internacional. Eu aí tenho mais dúvida, mas não devido mais à minha falta de conhecimento de geopolítica, ou seja, tendo a não ter toda esta confiança em uma potência regional como aparece neste livro e como sei que o Jorge também apoia, ou seja, nós já falamos em outras ocasiões do papel destas forças aqui e sempre ficar um bocado desconfiado desta excessiva confiança nesses atores regionais. Mas apesar dessa pequena crítica, que faz sempre bem falar de alguma crítica quando se apresenta um livro, é um livro muito interessante exatamente por este papel que tem de construir aquela que são as propagandas oficiais de um lado e do outro, com a qual somos bombardeados diariamente nos últimos anos e que são, aliás, o pão nosso de cada dia em qualquer circunstância, infelizmente, aqui no Ocidente. Então, obrigado, Jorge, pelo seu trabalho e passo a palavra ao Rodrigo. Bem, felizmente que não pensei em vir falar sobre o livro, porque o Ricardo já me teria tirado o tapete neste momento e eu pouco teria a dizer. Não, o Jorge pediu para vir cá para falar exatamente sobre como é que este livro nasceu, porque nasceu pouco depois de nos conhecermos. Eu conheci o Jorge há menos de um ano atrás, na altura, pouco depois de ter sido publicada uma reportagem bastante criativa numa das revistas da nossa praça, uma reportagem que falava exatamente do Alexander Dugin e falava de mim porque eu sou editor de Dugin em Portugal. Então o Jorge, que já investigava Dugin há bastantes anos, ficou muito satisfeito por saber que havia Dugin trazido em Portugal, contactou-me, foi lá à minha loja, conhecemos-nos, estabeleceu-se logo uma certa empatia, tínhamos muitos pontos em comum e conversa por conversa e de facto o Jorge falou que queria, estava a pensar trabalhar num livro que falasse deste conflito, mas um livro com uma investigação aprofundada, factual e que fosse para além daquilo que havia até o momento em Portugal, que era apenas publicações baseadas em informação divulgada por meios ocidentais. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro sobre o assunto, mas tinha bastantes elementos que tinha coletado ao longo dos anos e fiquei entusiasmado com o convite do Castela e a partir daí nasceu o projeto. Passámos a trabalhar diariamente no livro. A dada altura separámos-nos, porque de vez em quando tem que ser, não é? Havia algumas divergências fortes, tal como também do Ricardo em relação ao Jorge. Havia algumas divergências que não permitiam que pudéssemos lançar o livro em conjunto
decidimos então cada um seguir o seu caminho. E o Jorge continuou diariamente a fazer uma investigação muito aprofundada. Diariamente enviava-me novos materiais para eu rever. Eu não conseguia acompanhar o Jorge, claro. Era demais, era diariamente muita informação. O Jorge não parava de produzir. E eu, toda a altura, pronto, eu ia tentando acompanhar, mas pronto, o Jorge estava seriamente focado no seu projeto e o resultado está à vista. Este tijolo de que fala o Jorge, de facto, não é um tijolo para ser lido do princípio ao fim, ou da primeira até a última página. Pelo menos não é assim que eu o vou ler e não é assim que eu aconselho as pessoas a lerem-no. Este é um livro que nós devemos consultar o assunto que queremos aprofundar quando nos for conveniente. Por exemplo, se eu hoje me apetecer ou quiser aprofundar os meus conhecimentos sobre o caso Burisma, eu vou ao índice ali do Jorge, vejo onde é que ele fala do caso Burisma e vou ler a secção respeitante esse caso. Se daqui a uma semana eu quiser saber um pouco mais sobre o golpe de Estado de Maidan, 2014, então na próxima semana eu vou consultar novamente o índice, ver onde é que ele fala sobre isso e vou então pesquisar um pouco mais para ficar a saber um pouco mais sobre essa situação. Portanto, é um livro que nós devemos consultar tematicamente, aos poucos, e consultar a nossa conveniência e não linearmente do início ao fim, porque penso que não fará tanto sentido. E o que vamos aqui, ou o que vão aqui descobrir neste livro, de facto, é que é difícil desconstruir aquilo que o Jorge nos dá, porque de facto o Jorge, quando ele aprofunda o tema A e o tema B, e se ele vê que há um tema C, que apesar de ser acessório, nos pode ajudar a compreender o A e o B, ele vai a fundo também no tema C e não deixa nenhuma poda solta, portanto ele vai percorrer todos os temas que nos parecem acessórios, se ele acredita que são essenciais para percebermos a principal ideia que ele está aqui a querermos passar. Ele investiga a fundo todos esses subtemas e o resultado depois é este, não é? Estas 1200 ou 1300 páginas, que de facto são uma investigação aprofundada e aturada e que, na minha ótica, deve ser lido o livro de forma temática e não de forma sequencial. De resto, tive muito prazer em ajudar o Jorge até o último dia neste livro e espero que tenham um prazer a ler e que possam, porque este livro, esta aturada investigação, o que é que isto resulta? Para aqueles que se contentam com uma abordagem mais superficial, este livro será enfadonho. Agora, para aqueles que gostam de saber de tudo na sua investigação, este livro acaba por ser delicioso porque tem tudo, tem de facto tudo aquilo que podemos questionar sobre este tema que é abordado pelo livro. Vou passar então ao Jorge, da minha parte. Obrigado. Para concluir, porque estamos a esgotar o tempo e a paciência dos presentes, e também porque sei que há muitos amantes de futebol e daqui a pouco há um jogo que vai começar da nossa seleção, não sendo eu amante, de qualquer maneira, apenas para concluir com algumas notas que não são de spoiler, mas que podem ajudar, no fundo, a complementar aquilo que foi dito e muito melhor do que eu poderia dizer, porque nunca ninguém é bom juiz em causa própria, pelo Ricardo Marti e pelo Rui Amiguinho. Este livro é, de facto, e assumidamente, um tijolo. Ou seja, é um livro em que eu não cuidei de saber a quantas páginas ia, eu ia escrevendo o livro à medida daquilo que era a minha inspiração, sem ceder à tentação de coartar a minha liberdade de expressão e de me autocensurar em relação ao meu próprio pensamento. Daí, naturalmente, que todos aqueles que lerem o livro vão ter muitos pontos em que vão discordar de mim. E ainda bem, porque no dia em que eu me tornasse consensual, se calhar não valia a pena escrever mais nenhum livro. Porque aquilo que eu quero e aquilo que eu faço relativamente àquilo que vou produzindo é exatamente polemizar, provocar as consciências, despertar a crítica, levar as pessoas a pensar para além daquilo que ouvem na televisão, para além daquilo que leem nos jornais,
para além daquilo que é imposto por uma propaganda, como disse também muito bem quer o Ricardo, quer o Rui, que nos é imposta sobretudo em momentos de tensão. E em momentos de guerra há propaganda. E a propaganda tem que ser desconstruída. E não vale a pena estar a etiquetar, a adjetivar as pessoas em função daquilo que elas pensam. As pessoas têm que pensar pela sua cabeça. Concordar com aquilo que têm que concordar e discordar daquilo que têm que discordar. Para que não exista um pensamento único, para que não continue a prevalecer um pensamento sensório, de cancelamento, daquilo que hoje é tão famoso e tão diversificado, como seja o chamado wokismo, em que nós dizemos uma coisa sobre Israel e somos criticados porque somos sionistas, ou dizemos uma coisa contra Israel e somos criticados porque somos nazis, ou que dizemos que o Sr. Zelensky é um excelente ator, mas politicamente é da conveniência de muitos poderes que estão por trás dele e que levam a que hoje, como foi já hoje anunciado, os Estados Unidos permitissem entregar armas do Ocidente aos regimentos Azov, aos batalhões Azov. Batalhões Azov que as pessoas esqueceram em 2014, 2015, 2016, foram considerados grupos neonazis nos Estados Unidos e hoje reconvertidos em movimentos democráticos, entre aspas, que têm como objetivo continuar uma guerra e não fazer com que se alcance uma paz negociada num conflito que é tão grave e tão importante para o mundo que estamos a viver hoje. Porque as consequências deste conflito vão se refletir, não apenas agora, já se estão a refletir. Verificámos os resultados nas eleições europeias neste fim de semana, nestes dias passados. As consequências estão aí. E resta perguntar, eu não vou fazer porque já estamos mesmo quase em cima, não vou fazer a visita guiada ao livro. O livro tem 6 capítulos, todos os capítulos abordam várias questões, como disseram eles, são colaterais ou são sequenciais. Eu volto atrás e volto à frente, e vou ao lado, e vou acima, e vou abaixo, e volto abaixo. Porque, de facto, o objetivo deste livro é criar nas pessoas uma consciência crítica em relação àquilo que está a acontecer, independentemente daquilo que se possa dizer sobre aquilo que as pessoas pensam. Custa muito ver ser ostracizados partidos políticos, movimentos políticos, sejam eles comunistas ou socialistas, ou quando na realidade, e a realidade é outra, na realidade, e como vocês vão ter a oportunidade de ver, eu não vou fazer, o capítulo 1 é um enquadramento histórico, é um enquadramento político, é um enquadramento geoestratégico, mas mais político, histórico e filosófico. O capítulo 2 avança por caminhos em que se visa desconstruir aquela imagem em que se confunde o nacionalismo liberal com o liberal progressivism. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós dizemos e criticamos pessoas por serem liberais ou liberals, estamos a falar de conceitos antagónicos e que são inconciliáveis. Portanto, esse capítulo é um capítulo que visa abordar no plano filosófico, político e económico a desconstrução entre aquilo que é liberal e aquilo que é liberal, que são águas separadas, completamente separadas. O capítulo 3 é uma abordagem no âmbito filosófico, em que se estudam e aprofundam os contributos de filósofos, sobretudo russos, mas também ocidentais, sobre a natureza da filosofia e do Estado contemporâneo, das abordagens que são feitas sobre estes temas. E, sobretudo, porquê? Porque este livro acabou por surgir exatamente como reação a uma censura e uma cultura de cancelamento em que hoje qualquer um de vocês, se quiser comprar uma obra de Dugin em qualquer livraria, não encontra. Porque foi simplesmente censurado. Um filósofo russo que tem credenciais pelo mundo inteiro e que hoje não se consegue comprar nem na Amazon, nem na WOOC, nem em lado nenhum. A única pessoa que o vende é aqui o Rui Amiguinho, porque felizmente cai pelo circuito comercial. O capítulo 4 é um capítulo importante que talvez vos desperte o interesse. Porquê? Porque fala do regime de Kiev. Tenta fazer ou ensaiar uma desconstrução daquilo que é realmente o regime de Kiev, designadamente após o golpe de Estado de 2014. A ascensão de movimentos neonazis, a criação de partidos e grupos e milícias militares neonazis, aquilo que se passou no Donbass, a chacina de crianças e mulheres no Donbass só porque falavam russo. Só porque falavam russo. 12 a 14 mil, segundo estatísticas das próprias Nações Unidas, portanto, até relativamente insuspeitas.
É a ascensão da oligarquia ucraniana, os nomes, as caracterizações de cada um dos oligarcas ucranianos que dominam hoje o regime de Kiev, que são os tentáculos sobre os quais Zelensky estrutura e alicerça o seu poder, quando foi eleito em 2019, com a promessa de que iria acabar com a guerra no Donbass. Foi a única promessa que fez nas eleições de 2019 e foi a única que não cumpriu, porque também não tinha mais outras. O capítulo 5º é um capítulo que versa as questões militares. As questões militares e da geoestratégia, porque também visa elucidar um pouco aquilo que de facto está a acontecer e aquilo que poderá vir a acontecer. Por fim, o capítulo 6º é também uma análise de natureza económica sobre os efeitos e os impactos das sanções, quer na Federação Russa, quer também no Ocidente. E depois com um prefácio em que se encerra com uma questão muito simples. O que é que vai acontecer? O que é que poderá acontecer? Eu não tenho dons divinatórios, mas arrisco ali alguns cenários que podem eventualmente enquadrar aquilo que vier a acontecer nos próximos tempos, com a certeza, porém, que a crise económica que se graça neste momento no Ocidente e que se vai acentuar, vai acarretar também uma crise política, uma crise militar, para a qual nós temos que estar atentos. E porquê? Porque ainda rege na Europa, na chamada Europa, que eu costumo sempre colocar entre aspas, um politburo de Bruxelas, não eleito democraticamente, sem qualquer legitimidade política ou democrática, que vai impondo às nações europeias a perda da sua soberania e a sua capacidade de responder por si próprias aos desafios que se colocam no mundo contemporâneo. E com isto encerro com duas notas que eu tinha prometido e que não me queria esquecer. Quais foram as motivações objetivas e subjetivas que me levaram a escrever este livro? Algumas já melhor que eu, o Ricardo e o Rui, aperceberam-se da leitura que fizeram. Os meus amigos que estão aqui presentes, que também foram acompanhando com toda a paciência aquilo que lhes ia enviando em fecheiro, mas houve uma motivação subjetiva importante. O assassinato vil e bárbaro de uma rapariga, Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, que foi assassinada pelos serviços secretos ucranianos e que me levou a pensar o que é que leva a que seja assassinada uma rapariga com 32 anos, em 20 de agosto de 2022, e que me chocou. E chocou-me porquê? Por causa de uma pessoa que não está aqui presente, que é a minha filha mais velha, que tem exatamente a mesma idade. E eu pensei, o que é que eu sentiria se me acontecesse a mim o que aconteceu ao Alexander Dugin? Isso foi a motivação subjetiva. A motivação objetiva teve a ver com a censura, com o cancelamento, com a perseguição a que estão sujeitos todos aqueles que têm a coragem de ainda pensar fora da caixa. Todos aqueles que ainda conseguem dizer alguma coisa sem serem despedidos, sem serem alvo de atentados, sem serem alvo de perseguições, sem serem presos e mesmo já com tentativas de assassinato, como aconteceu recentemente com o primeiro-ministro eslovaco, Roberto Fico, que foi exatamente vítima de uma tentativa de assassinato, também por pensar fora da caixa. E é com esta reflexão que vos deixo, e tenho pena de não termos tempo para mais perguntas, porque tenho que cumprir escrupulosamente o horário das 19h45 que me foi imposto. De qualquer maneira, todos os que me conhecem, e também no próprio livro, está lá referenciado o meu endereço e-mail, para qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer discussão que queiram ter, eu estarei sempre aberto, porque adoro a crítica, a tudo aquilo que escrevo, a tudo aquilo que digo, porque é dessa crítica que eu consigo aprender alguma coisa e fazer alguma coisa de diferente. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado. Um minuto.